Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra de Língua Portuguesa e como eu sempre faço no início dos meus vídeos, eu estou no mercado há mais de 25 anos, trabalhando com as disciplinas de língua portuguesa, redação, interpretação de textos, muitas vezes, e eu sou o autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição e é o motivo aqui da gravação do nosso curso. Todas as aulas aqui da playlist do curso completo de língua portuguesa, todas estão baseadas naquilo que eu escrevi no meu livro. Então, seja mais uma vez muito bem-vinda e muito bem-vindo. Peço a você que, se possível, faça sua inscrição aqui no nosso canal, divulgue o nosso canal para seus amigos e deixe aqui o seu joinha no nosso vídeo, ok? Pegue o seu café, olha só, eu estou tomando um cafezinho aqui, ó, na minha xícara, ó, que bacana, café, tá? Muito gostoso, fiz agora. Então pegue o seu café aí, pegue o seu suco, pegue sua água. Hoje nós temos uma aula muito interessante, e quando eu sempre costumo dizer que quando eu estudo tomando um bom café, provando um bom café, tudo fica muito mais gostoso. Eu sou apaixonado e fã de café. Fiz cursos de café em São Paulo e foi por conta do café que eu comecei a dar aula em São Paulo, isso em 2008, foi muito interessante essa experiência, e é por isso que eu digo, quando eu alio o café a um conteúdo, ao estudo da nossa língua portuguesa, é sempre para mim um momento de muito prazer. Eu espero que para você também. O conteúdo de hoje sobre concordância nominal, ele é muito importante. Esqueci de dizer um detalhe: se você quiser fazer algum dos nossos cursos, acesse o link que está na vinheta da abertura desse vídeo, que é, na verdade, o aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra. Vamos continuar nossas aulas, observem, e nós estamos falando exatamente a respeito de concordância nominal. Hoje nós vamos trabalhar a concordância com o predicativo, tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do objeto. Professor, qual a importância desta aula para o meu conteúdo ou para o meu conhecimento pessoal? Eu que de repente escrevo, sou um jornalista, não sei, eu trabalho com a língua portuguesa ou eu vou a alguma prova de língua portuguesa. Esse conteúdo é importante, Geralmente, quando eu sou muito sincero no início dos meus vídeos, vocês já viram isso, quando não é uma coisa de tão grande importância, eu sempre aviso, mas esse é um conteúdo muito importante e ele é bastante cobrado em questões que envolvem, em provas de língua portuguesa, questões de correção gramatical. As bancas colocam para você identificar determinados erros, e um dos erros mais comuns é a falta de concordância, de harmonização entre o adjetivo predicativo com o substantivo ou os substantivos a que ele se refere. Então, fique muito atento. Professor, e se eu não vou a alguma prova pública? Se você não vai e é um curioso na nossa língua portuguesa, assista aqui a aula. E se você opera, se você escreve bastante, sugiro que você assista com muita atenção, porque não raras pessoas erram, ok? Então vamos lá. Antes de a gente entrar nas regras a respeito da concordância com o predicativo, lembrem-se de que quando eu falo a palavra predicativo, vocês vão perceber, predicativo, que o predicativo é um elemento geralmente de qualificação. É um elemento, é um termo que vai indicar uma qualidade, uma situação, um estado. E este predicativo, ele é frequentemente, preste atenção, uma coisa interessante, a despeito de ser uma função própria do substantivo. Preste atenção, predicativo é uma função que é própria do substantivo. Ele é frequentemente exercido na língua portuguesa pelos adjetivos, uma vez que são termos essencialmente qualificadores, pelo menos na sua essência, ok? Indicativos de qualidade, de estado, etc, 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 ok? Então, gravou isso? Por isso que nós temos lá a chamada oração subordinada substantiva predicativa. Por quê, professor? Porque o predicativo é uma função própria do substantivo. Uma coisa muito interessante é que o predicativo no latim, ele representava o mesmo caso do sujeito, que era o nominativo. Então, sujeito e predicativo, eles apresentam uma identidade muito próxima. Tanto é que, se você assistir aqui ao nosso vídeo sobre concordância com o verbo ser, eu falo sobre isso, e há uma vacilação da concordância do verbo com o verbo ser justamente em virtude dessa identidade do predicativo com o sujeito. Então, primeira coisa, para você gravar isso aí, ok? Então, vejam só.
Quando eu falo a palavra predicativo, não se esqueçam de que nós temos dois tipos, né? A gente vai conversar sobre eles. O predicativo chamado predicativo do sujeito e o predicativo chamado predicativo do objeto. Em geral, vou logo adiantar, quando eu chegar lá vou reiterar, mas em geral é o predicativo para um objeto direto. Existe uma exceção com o verbo chamar, mas é aquela história da exceção, da exceção, da exceção. Em geral, o predicativo, quando ele aparece, quando ele se refere a um objeto, 99,9999% dos casos trata-se de um objeto direto. Um caso curioso que você vai ver em relação ao predicativo é que você poderia perguntar, professor, qual a distinção básica entre o predicativo e um adjunto adnominal? É justamente a figura do verbo de ligação. Veja o que eu digo aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando eu falo sobre predicativo no livro, na gramática, eu digo, olha, é o termo que transmite para o sujeito, no caso do predicativo do sujeito, um estado, um atributo, um modo de ser, qualidade, etc., né? Por meio, observem aqui, ó, de um verbo de ligação. Agora, olha que coisa interessante. Explícito ou implícito. Então, o que vai distinguir, né, uma das características, né, distintivas do adjunto para o predicativo, porque aí tem uma questão depois semântica, o adjunto, o que é que vai indicar, se o predicativo e o adjunto vão indicar características inerentes, se são transitórias, se não, aí é outra história, eu não vou mencionar agora. Mas uma das características é justamente o verbo de ligação, em que no predicativo ele aparece, uma vez que ele é um termo que se encontra no predicado. O predicativo é um termo que se encontra, ou ele faz parte da estrutura do predicado. E ele vai para o sujeito ou para o objeto por intermediação de um verbo de ligação. Detalhe, explícito ou implícito. Olha que coisa interessante, tá? Muito cuidado, a gente vai conversar sobre isso, principalmente quando eu falar sobre o predicativo do objeto, é que as pessoas acham que predicativos tem que estar ali o verbo de ligação. Vejam alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês verem primeiro o que é predicativo. Então, ó, vejam, este aqui é o clássico predicativo. Ó. O aluno parecia, aluno aqui já percebi que é o meu sujeito, parecia aqui, ó, é o verbo de ligação. Ele parecia o quê? Bastante atento. Veja que essa qualidade aqui, ó, ela pertence ao sujeito. Ela vai ao sujeito por intermédio deste verbo de ligação. Daí esse atento que você está vendo aqui é justamente o nosso predicativo do sujeito, ok? Veja que está concordando com o sujeito, isso é o princípio básico, ok? Vamos à letra B. O poeta era, observe que é o predicativo clássico agora, vejam, o poeta, meu sujeito, ele era verbo de ligação, né? Verbo ser, ele era a glória de toda a pátria, tá? Eu só estou destacando bem um núcleo aqui do predicativo, que é o glória aqui, ó. Então, ó, este carinha daqui que é o glória é justamente o predicativo, é o termo, tá? Eu botar predicativo do sujeito, deixa eu apagar aqui, que aí eu engano, eu ia colocar P, depois S, aí juntou, foi tudo aqui, eu nem escrevi o P, nem o R, nem o S, então é um predicativo do sujeito, ok? É este glória aqui, então é um estado, é um atributo, né, que chega ao sujeito, neste caso aqui da letra B, por intermédio do verbo de ligação. Agora vejam a letra C, como ela é interessante. Todos deixaram a sala, vejam. Observem que coisa curiosa. Todos é o meu sujeito. Vejam agora que o verbo da estrutura é transitivo direto. Ó. Eles deixaram o quê? Eles deixaram a sala, objeto direto. Agora veja esse termo aqui. Constrangidos. Porra, quem é que está constrangido aqui? Ó? Esse termo aqui, ó, se refere exatamente a todos. Ou seja, qual é a estrutura que eu tenho aqui na letra C? A ideia que eu tenho é todos deixaram a sala e todos estavam constrangidos. Daí a ideia do verbo de ligação que implícito. Então, quem é esse constrangidos que você está vendo aqui? É um predicativo do sujeito. Vejam a letra D. Todos chegaram, olha só, o verbo significativo, verbo de ação, verbo nocional. Não tem nada aqui de verbo de ligação. Então, todos chegaram muito cansados. Veja que cansados aqui, ó, é justamente a qualidade que eu tenho, né,
para o meu quê? Para o meu sujeito, né? Que chegou ao sujeito com a ideia de todos chegaram à casa do primo João e todos estavam muito cansados. Portanto, este cansados aqui é um predicativo do sujeito. Então, se você é daqueles que de repente pensou ou aprendeu, não sei, ou absorveu uma ideia de que o predicativo do sujeito, né, para que ele exista, tem que o verbo da estrutura explícito tem que ser de ligação, tire isso da cabeça, preste muito bem atenção. Por isso que eu tenho dito nas aulas e nos vídeos que é importante que você faça o quê? O jogo do ligue-ligue. Veja o termo, a quem o termo está se referindo. Não é? Veja, porque a partir disso você consegue, numa boa, trabalhar, fazer a classificação sintática com segurança. Ok? Numa boa? Aí vejam, já vimos e apresentamos para você o que é o predicativo do sujeito. Agora vamos chegar às regras. Pronto, agora sim. Principais casos de concordância nominal com predicativo. Vamos lá. Primeiro, quando o adjetivo estiver na função de predicativo de um sujeito composto, veja, interessante, há duas possibilidades de concordância, né? Vejam, por que nós estamos falando aqui de sujeito composto? Porque se você tiver um sujeito simples, não tem muita graça. Você vai errar se você não tiver muita, se você não prestar muita atenção, né? Eu digo os meninos, o menino estava cansado, os meninos estavam cansados. O predicativo vai flexionar e concordar com esse sujeito simples. Não tem muita preocupação com isso. A nossa preocupação surge quando eu passo a ter sujeito composto. Notadamente quando eu faço o quê? Inversões. Por quê? Porque é raciocínio comigo. A gente já viu isso está no vídeo aí de concordância verbal. Sujeito composto leva verbo da concordância para o plural e leva o quê? Os atributos desse sujeito também para o plural. Portanto, olha o que a regra vai nos dizer claramente, né? Se vier posposto, veja que agora a posição vai importar, o adjetivo concordará obrigatoriamente no plural, prevalecendo o masculino se os gêneros dos substantivos forem diferentes. Aquela história do masculino divergência de gênero vai para o masculino plural. Vamos ver os exemplos. A ideia e o pensamento tornaram-se obsoletos. Observem aqui, ó. Eu tenho ideia, né, que é um feminino. Eu tenho pensamento, que é um masculino, né? Eu estou tomando esse tornaram-se como um verbo de ligação, tá bom? Ok? Aí vejam o adjetivo, que é aqui o tal do obsoletos. Vejam que eu joguei o adjetivo no plural, né? Veja que o verbo já se encontra no plural. Por quê? Porque o meu sujeito que se encontra aqui atrás, é ordem direta, o meu sujeito é composto. Então, como eu sei que o sujeito ele é composto, eu vou concordar no plural com esse menino aqui. Como eu tenho divergência de gênero, eu vou para o masculino plural. Observem a letra B. Se os prisioneiros e as sentinelas fossem, observem, mais abertos. Observem, né? O verbo de ligação está bem claro aqui, ó. O verbo ser, né, de ligação está bem claro. Veja que prisioneiros é masculino, as sentinelas é feminino, eu tenho uma divergência de gênero, o sujeito é composto, portanto, se eu sei que ele é sujeito composto e formado por gêneros diferentes, o que é que eu faço, professor? Levo este adjetivo na função de predicativo do sujeito para o masculino plural. Beleza? Não? Eu acho que não há grandes problemas aqui, né? Ordem direta, tranquilo, né? Cuidado com a prevalência do gênero. Se forem dois femininos, feminino plural. Se forem dois masculinos, masculino plural para o adjetivo predicativo. Divergência de gênero masculino plural. Fechou? Tá bem tranquilo. O detalhe surge quando eu faço o quê? Um hipérbato, eu faço inversões. Aí a coisa começa a ficar interessante. Vamos dar uma olhadinha comigo agora, tá? Então vamos lá comigo aqui. Quando eu inverto, vamos lá. Se vier anteposto, observe, eu estou lendo aqui, ó, o predicativo do sujeito, prestem atenção. Poderá concordar com ambos os núcleos
ou com o mais próximo. Agora prestem atenção. Veja, eu vou fazer uma observação aqui abaixo. Eu vou colocar assim, fique atento, ou atenta, tá? Ao verbo. Fique atento ou atenta ao verbo. No caso aqui nós vamos trabalhar, vocês vão perceber, ao verbo de ligação. Fique muito ligado. Por quê, professor? Porque você vai perceber um detalhe. Vamos lá, vamos mostrar logo aqui um exemplo. Vamos lá, preste atenção. Poderá concordar com ambos os núcleos. Vamos fazer logo com ambos, tá? Vamos lá, aqui, Jogadas ao vento estavam, veja que o verbo está aqui, verbo de ligação está aqui, estavam, vamos lá. As cartas e todos os documentos do escritório. Veja que eu estou numa ordem inversa, estrutura está em impérbato, né? Eu tenho aqui um sujeito composto, observem claramente aqui o meu sujeito composto. Veja que o primeiro núcleo já se encontra no plural, e aí vai um detalhe interessante, né? Prof, só terá graça a possibilidade de concordância com o mais próximo se o mais próximo, em tese, já estiver no singular. Se estiver no plural, você só vai observar o quê? O gênero, porque o número já está definido, que é plural. No caso ali, cartas já se encontra no número plural. O que eu tenho que observar agora? Exclusivamente o quê? Exclusivamente o gênero, porque o número já está definido. Não é possível que você consiga chegar aqui ao exemplo e dizer jogada ao vento estava as cartas. Aí realmente, né, precisa ter muito desatenção para fazer isso. Né? Então já está no plural. Observação de quê? De gênero. Vamos dar uma olhadinha agora cá comigo. Vamos lá. Então vejam que observem jogadas. Opa! Vejam que o adjetivo que está aqui veio para o feminino plural. Por quê? Porque a opção que nós fizemos aqui, né, como está tudo no plural aqui, a opção de concordância foi com quem? Somente com cartas. Pode, professor? Pode. Mas preste atenção, eu observei que já está no plural. Vejam que o verbo de ligação também está no plural. Tá? E eu teria a opção de fazer o que agora? Concordar com os dois. Já concordei com o mais próximo. Ora, cartas é feminino, né? Documentos é masculino, portanto, eu posso jogar no masculino plural. Jogados ao vento estavam. Veja que eu estou sempre de olho nesse verbinho daqui, Percebeu, né? Observe. Então, neste caso aqui, eu estou efetuando uma concordância dupla, né? Com os dois núcleos do sujeito, ok? Vejam agora este exemplo aqui, em que os dois núcleos do sujeito se encontram no singular. Olha que interessante. Estrutura em hipérbato, estrutura está em inversão. Então, vamos lá contigo, Rodrigo. Veja. Suja está. Vamos fazer o seguinte, vamos logo fazer a concordância com os dois. Para concordar com os dois, vamos para o plural. Aqui está o sujeito, tá? A cortina e o tapete. Está aqui o meu sujeito composto. Sigo a regra geral de tudo. Prestem atenção a um detalhe. Estavam. Veja que o verbo no plural concordando com os dois. O que aconteceu com o adjetivo? Passou também a concordar com os dois. Você percebeu? Aí, como eu tenho aqui cortina, que é feminino, e tapete, que é masculino, eu jogo quem? O adjetivo predicativo no masculino plural. Tudo bem? Ficou tranquilo? Percebeu que a concordância ela foi dupla? Foi tanta, eu olhei tanto a concordância do verbo quanto eu olhei a concordância do predicativo? Percebeu? Vejam agora na letra A o que aconteceu. Vamos comigo lá na letra A. Vejam comigo. Preste atenção. Espaço. Eu coloco aqui. Espaçozinho aqui que eu queria deixar isso aqui interrogado para você. Estava a cortina e o tapete. A regra diz que eu posso concordar com ambos ou com o mais próximo. Quem é o mais próximo? O mais próximo é cortina. Veja que cortina está no feminino singular. Preste atenção. Eu posso concordar com o mais próximo? Posso. Mas vejam que a concordância ela é tanto verbal quanto ela é nominal. Você percebeu isso?
Percebeu? Por que eu estou reiterando isso? Porque seria inadmissível você fazer isso aqui, ó. Suja estavam a cortina e o tapete. Isso aqui é inaceitável. É inadmissível. Eu não tenho como deixar este verbo de ligação no plural e aplicar o predicativo do sujeito no singular. Entendeu? Então a concordância é sempre dupla. Ou eu digo suja estava a cortina e o tapete, ou eu faço a dupla concordância, né? E coloco aqui o quê? Sujos estavam a cortina e o tapete. Se eu invertesse aqui cortina e tapete, professor, eu podia chegar aqui e dizer sujo estava o tapete e a cortina. Ou sujos estavam o tapete e a cortina. Ficou claro nisso? Vamos ver outro exemplo aqui. Veja, satisfeita com a situação, saíram da sala a secretária e o seu auxiliar, né? Não tem esse aqui não, com a situação. Veja, presta atenção. Satisfeita com a situação, saiu da sala a secretária e o seu auxiliar. Vejam o que aconteceu na letra A. Vejam que quem foi que saiu da sala? A secretária e o auxiliar. O que é que eu tenho aqui, professor? Sujeito composto. Acompanhe o raciocínio. Eu tenho sujeito composto. Quem é o primeiro núcleo? Secretária feminino, auxiliar masculino. Vejam que ambos os núcleos se encontram no singular. Posso concordar com este primeiro aqui? Posso, mas vejam que a concordância é dupla. Veja, saiu, concordei, verbo concordando com o mais próximo. Professor, isso é possível? Claro! Tá lá nos nossos vídeos, regra clássica da concordância verbal com sujeito composto posposto ao verbo. Que é que a norma diz? Sujeito composto posposto ao verbo. É possível manter-se a regra geral concordando com os dois, deixando o verbo no plural, ou é possível concordar com o primeiro núcleo deste sujeito, óbvio, desde que ele esteja no singular, deixando o verbo no singular. Então, não tem problema com a concordância verbal. Efetuei a concordância verbal com o primeiro núcleo, predicativo vai também concordar com o primeiro núcleo. Observem aqui, ó, satisfeita. Observem aqui, ó, vim só aqui para a secretária. Ou, o que é que eu faço? Concordância dupla aqui, ó. Saíram da sala a secretária e o seu auxiliar. E como é que eles estavam? Satisfeitos. Gêneros distintos. Jogo o predicativo no masculino, né, plural. E aí? Você entendeu? Você compreendeu bem esse negócio? É preciso ter cuidado. Aqui é uma regra com a qual você tem que ter cuidado. Se puder, ó, estamos com 23 minutos aqui de vídeo, volta um pouquinho, assista novamente. Estudar é assim, viu? Estudar é assim. Volta, assiste, lê de novo, pensa um pouco, faz uma reflexãozinha, né? Preciso refletir um pouco. Aí você vai absorvendo e consolidando o conteúdo. Combinado? Então vamos lá, vamos continuar aqui com o tio Rodrigo. Agora vamos chegar a quem? Predicativo do objeto. Já vimos o predicativo do sujeito. Predicativo do objeto. Prof, o que é predicativo do objeto? É um termo de qualificação que se aplica para o objeto direto. Uma curiosidade, se você quiser saber, em geral, os predicativos do objeto, eles aparecem, né? Eu já comentei isso no início do vídeo, mas eu tenho uma palavrinha para dizer para você agora, com os verbos transitivos diretos, tá? Que recebem um nomezinho especial, esses transitivos diretos. Como assim, professor? Vamos lá com o tio Rodrigo aqui. Vamos, como é que eu posso fazer aqui um raciocínio para você me entender? Vamos lá, eu vou passar aqui deixa eu pegar aqui essa página em branco aqui. Imagine, né, que eu olhe para você e diga assim, bicho, eu acho seu pai, e coloque um ponto aqui. Veja, preste atenção. Esta sentença, eu acho seu pai, se ela não tiver um contexto de que seu pai esteja perdido, ela não faz nenhum sentido. Concorda comigo? Concorda? Se eu estiver analisando e trabalhando aquele verbo achar com o sentido de julgar
a sentença não faz nenhum sentido. Ela só faz sentido se seu pai tiver perdido, sumiu, e eu digo, ó, fica tranquilo que eu acho seu pai. Aí isso faz sentido dentro do contexto. Mas se o contexto for julgar, esta sentença, presta atenção comigo, ela só faz sentido se eu chegar aqui e fizer assim, ó. Eu acho seu pai, deixa eu apagar esse ponto aqui, e eu falar assim, ó, cara legal. Pronto, agora sim. Agora o sentido de todo o meu período está pleno, completo. Vamos fazer um pouco de análise sintática aqui, só para você entender um detalhe. Veja, eu obviamente sou o sujeito. Eu acho, aqui é um verbo que é transitivo direto. Preste atenção. Ele é transitivo direto. Viu? Por quê, professor? Para um detalhezinho, eu vou falar para você aqui agora, veja. E aí, o que é que eu acho? Não é achar de encontrar, é achar aqui com o sentido de julgar, considerar. Então, eu acho seu pai aqui é o objeto direto. E veja que este termo aqui, um cara legal, né, é justamente o atributo, a qualidade, a característica de quem? De seu pai, que no caso é o objeto direto. Ora, como é que eu vou classificar este termo aqui? Ora, termo atributivo atrelado ao objeto direto, né? Dando uma característica necessária, essencial. Qual é o nome desse cara? Predicativo do objeto. É o predicativo do objeto, tá? Detalhe, uma coisa bem curiosa que você pode fazer aqui para você atestar que aquele termo ali é o predicativo do objeto é transforme o objeto direto, né, que aqui no caso é da terceira pessoa, em um pronome oblíquo. Qual é o pronome oblíquo que nós vamos usar para transformar? O, a, os e as. Então, como é que eu vou dizer naquela sentença? Eu o acho, né, eu o julgo um cara legal. Veja que quando eu transformei o objeto em pronome oblíquo, a qualidade, o atributo, o predicativo se manteve-se, né, constante dentro do meu período. Isso é uma prova de que se trata efetivamente de um predicativo do objeto. Faça isso, até porque vocês vão ver, na hora que eu for explicar aqui, vão me ver fazendo isso, transformando o objeto em pronome oblíquo para facilitar a concordância justamente do predicativo. Combinado? Então vamos dar uma olhadinha em outros exemplos de predicativos aqui do objeto. Observe, os alunos tinham o professor, né? Deixa eu só mudar aqui a corzinha da minha caneta aqui, tá? Vamos lá. Os alunos tinham o professor de matemática, veja, eles não tinham, eles julgavam. Né? Eles consideravam, sim, eu acabei falando disso para vocês aqui, ó, volte para cá. Eu me lembrei agora porque eu falei ali do verbo ter, tá vendo? Eu falei um detalhe que eu ia dizer, ó, tem um nome, acabei não falando, mas agora eu vou falar. Veja, esses verbos aqui, que são transitivos diretos, presta atenção, mas que pedem, preste atenção, pedem um complemento sem auxílio de preposição e pedem, presta atenção, uma qualidade para este complemento. Eu vou repetir. Esses verbos transitivos diretos, né, que pedem complemento sem auxílio de preposição necessária. Isso é o conhecimento básico. E que pedem uma qualidade para o seu objeto, para que todo sentido se perfaça, esses caras recebem um nome especial da gramática. Ó. Esses caras são chamados por alguns autores de verbos, eu vou chamar, eu estou me referindo a esse verbo aqui, de verbo, observem, transobjetivo. Espera aí, vamos traduzir isso aqui. O que é trans, professor? Trans é o que vai além, que passa adiante. Então, o que é o transobjetivo? É aquele verbo que vai além do seu objeto direto. Deu para entender? É aquele verbo cuja semântica passa adiante do objeto direto, exigindo para esse objeto direto a presença de um elemento a mais, que não é, preste atenção que eu estou repetindo isso aqui mais uma vez, que não é o complemento, porque o complemento é o objeto. Né? Mas ele é um atributo para esse objeto. A esses verbos a gramática denomina de transobjetivos. Aprendeu mais um aí? Guarde esse conceito com você. Combinado? Então vamos lá.
Continuando aqui com o tio Rodrigo. Né? Então veja, os alunos tinham o professor de matemática por um sábio. Opa, professor, como é esse negócio aqui? Veja, observe que eu estou com um verbo aqui que é transitivo direto. O professor de matemática é o objeto, núcleo é professor. E veja que por um sábio aqui, ó, é justamente a qualificação, o atributo desse professor. Portanto, está aqui um predicativo do objeto, ok? Vejam a letra B como ela é interessante. Veja, um fraco rei, olha que coisa interessante. Vamos dar o nome aqui desses meninos, né? Um fraco rei é o sujeito. Ele faz, olha, ele faz, ele transforma, ele torna verbo transitivo direto. O que é que ele faz? Ele faz o quê? Ele faz a forte gente, olha que coisa interessante, objeto direto, tornar-se o quê? Fraca. Professor, fraca, portanto, é a qualidade que passou a ter a forte gente. Portanto, fraca aqui é justamente o predicativo do objeto. Veja, cuidado, né, para não confundir, porque esses termos que vocês estão vendo aqui, ó, forte e fraco, vamos aqui, ó, forte e fraco são o quê? Adjuntos adnominais para o, aqui, ó, no caso, adjunto nominal para rei, né? E forte, o adjunto adnominal, tá? Para quem, professor? Para gente. Entendeu? Adjunto nominal de gente. Aí veja, como é que eu leio isso aqui? Eu leio um fraco rei, faz a forte gente se tornar ou tornar-se fraca. Então esse fraca aqui agora, ó, é justamente o qualificador para o objeto, né? Portanto, predicativo do objeto. Letra C. O avarento. Vamos lá, o avarento geralmente considera, o que é que ele considera, VTD? O dinheiro, o objeto direto, como seu Deus é justamente qualificador para quem, professor? Ele é qualificador para dinheiro. Portanto, se ele é o qualificador para dinheiro, eu tenho aqui o quê? O predicativo, né? O predicativo do objeto. Ok? Predicativo do objeto. De semblante caído e sem perspectivas de melhoras, veja, encontrei assim muitas vezes meu melhor amigo. Veja que o sujeito sou eu. O que foi que eu encontrei? Verbo transitivo direto. Eu encontrei meu melhor amigo, objeto direto. Veja, eu encontrei-o. Como é que esse cara está? De semblante caído. Olha que coisa interessante. Ó, de semblante caído e sem perspectivas de melhoras. Tudo isso aqui é qualificador, é predicativo. Para quem? Para este termo aqui que é o objeto, portanto, predicativo do objeto. Gravou? Então você já sabe agora o que é o predicativo do objeto. Agora vamos entrar nas regras de concordância com esse cara. Agora, entendeu? Vamos dar uma olhadinha como é que eu faço agora. Sei como é que ele é, se ele vem antes, se ele vem depois. Bem interessante. Vamos dar uma olhadinha agora na concordância, nas regrinhas de concordância. Vamos lá. Simbora. Vamos lá. Opa, aqui. Quando o adjetivo estiver na função de predicativo do objeto, olha aqui, né? Já definimos aqui predicativo do objeto, devem-se observar as seguintes orientações. Vamos lá. Número 1. O adjetivo predicativo concordará normalmente em gênero e número com o objeto quando este for simples. Prof, o que é o simples? É aquele que é o quê? Formado por um só vocábulo, ok? Ele é formado por um só vocábulo. Então, se só tem um para um, por que você vai ter medo? Não tem que ter medo, é aquilo que eu disse. Tem um para um, nem graça tem. Eu pego esse um, aplico para aquele um ali, observo a regra geral de concordância nominal, vou lá flexionar número e gênero e partir para a galera. Vamos dar uma olhadinha? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Encontraram todos os documentos do escritório, veja, encontraram verbo transitivo direto, encontraram os documentos, que o núcleo do objeto direto, como é que eles estavam?
revirados. Observe aqui o predicativo do objeto. Abandonadas à própria sorte. Os parentes mais próximos deixaram. O que foi que eles deixaram, VTD? As filhas de Dona Elza. Veja, as filhas de Dona Elza, objeto direto. Como é que elas estão? Abandonadas. Observem a própria sorte. Veja que abandonadas, núcleo aqui do predicativo do objeto, concordando com filhas. Não tem dúvida, ok? Tranquilo. Vamos agora, a coisa começa a ficar interessante agora. Por quê? Porque agora eu passo a ter, veja, posposição do predicativo, né, que se refere a mais de um objeto direto, ou seja, quando o objeto direto é formado por mais de um núcleo. Ok? Então vamos lá. Quando posposto, o adjetivo predicativo concordará. Observe, se está posposto, ele vai concordar no plural e gênero prevalente com o objeto formado por mais de um núcleo. Então vamos lá. Vamos ver como é que eu faço isso aqui, ó. Achou. O que foi que ele achou? O monarca, ó, objeto direto. Mais a sua esposa, objeto direto, certo? Vamos transformar os objetos agora em pronomes oblíquos. Quem é o monarca, professor? É o, ok? Quem é a sua esposa? É a. O que é que dá o mais a? Dá os, masculino plural. Se dá os, eu concordo aqui, ó. Este carinha daqui é justamente quem é? O predicativo do objeto. Então, como é que eu vou ler essa sentença para facilitar? Achou-os simpáticos. Acabou. Portanto, eu vou escrever: achou o monarca e a sua esposa simpáticos. Percebeu? Eu estou com o predicativo concordando com os dois objetos no gênero prevalente masculino plural. Encontramos o pórtico, ó, verbo transitivo direto, o pórtico objeto direto. Observe, quem é o pórtico? O. Mas a antessala objeto direto, quem é? A. Ou seja, o mais a dá o que, professor? De novo, dá os. Então, ó, encontramos o pórtico e a antessala totalmente o quê? Sujos. Vejam o predicativo onde ele está aqui. Então, como é que eu vou ler para facilitar? Encontramos-los. Opa! Ó, encontramos o quê? Os sujos. Como é que eu vou transformar isso aqui? Encontramos-los sujos, para facilitar. Concordo aqui. Encontramos-los sujos. Ficou claro? Numa boa? Agora vejam só. Então, vamos continuar com outros exemplos. Os funcionários consideraram, verbo transitivo direto, o chefe da seção, objeto direto, e a sua comitiva, objeto direto, ó. Mais aqui. Quem é o chefe? O. Quem é a sua comitiva? A. O mais A vai dar o quê, professor? Os. Né? Incompetentes. Então vamos lá. Os funcionários, os consideraram incompetentes. Vejam como facilita a concordância. Né? Ou consideraram-nos incompetentes. Logo, o incompetente está no plural concordando com os dois. Dois dos reclamantes acusaram, foi que eles acusaram? Acusaram a advogada, objeto direto da empresa, e o preposto, objeto direto. Quem é a advogada? É a. Né? Quem é o preposto? É o. O que é que dá a mais o? Os, gênero prevalente masculino plural. Então, como é que eu vou dizer? Acusaram-nos de omissos e parciais, concordando com os dois. Olha que coisa interessante. Né? Então, eu vou escrever que acusaram a advogada da empresa e o preposto de omissos e parciais. Concorda com os dois. Gravou? Então, percebeu? Se está posposto, vamos já terminando a nossa aula, se ele está posposto e se refere a dois núcleos de objeto ou mais, né? Faça o gênero prevalente, vai substituindo pelo oblíquo e efetue a concordância, você não erra mais. Ok? E para a gente fechar, o que é que nós vamos ter agora? Nós vamos ter exatamente quando este predicativo ele vier anteposto, tá? Veja o que é que eu digo. O adjetivo predicativo do objeto poderá concordar tanto com o núcleo mais próximo. Preste atenção. Alguns gramáticos não aceitam essa concordância,
é interessante. Alguns gramáticos dizem não, quando ele for predicativo do objeto, se ele vier anteposto ou posposto, sempre joga no gênero prevalente e plural, quando ele se refere a mais de um núcleo de objeto direto. No entanto, é uma regra divergente, mas existe um grande grupo de gramáticos, um grupo considerável, que vai dizer também que é possível, quer ele esteja, quando ele está interposto, quer que ele concorde com o núcleo mais próximo, ok? Ou com ambos os núcleos do objeto, ou tantos quantos núcleos tiver um objeto direto. Então vamos lá observar aqui comigo. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, tanto com o núcleo mais próximo, quanto com todos os núcleos do objeto direto. Então vamos lá. Nesse último caso, deve-se observar, é claro, o gênero prevalente. Vamos começar. Ao sair, deixe bem. Veja, deixe. O que é que eu quero que você deixe? Eu quero que você deixe a porta, objeto direto, mais os postigos da sala, objeto direto. Opa! Veja, posso concordar, professor, só com porta? Posso, veja. Eu vou dizer, deixe bem fechada. Observem, deixe bem fechada. Só com o primeiro, a porta do quarto e os postigos da sala. Ou eu vou concordar com os dois no gênero prevalente. A porta é a, né? Os postigos é o, a mais o gênero prevalente masculino plural. Eu vou dizer, ao sair, posso falar aqui, ó, deixe-os bem fechados, né? Para facilitar a concordância. E eu vou escrever, deixe bem fechados a porta do quarto e os postigos da sala. Então aqui, ó, esse fechados aqui concorda com os dois. Vamos ver mais exemplos aqui. Encontrou deitado ou deitados no sofá da sala principal o filho. Olha, o que foi que ele encontrou? Verbo transitivo direto. Encontrou o filho, objeto direto, o filho é o o, e a namorada. A namorada quem é? O objeto direto é a, né? Então, o mais a dá os, plural, masculino plural. Então eu posso já concordar no masculino plural, ó. Encontrou deitados no sofá da sala principal o filho e a namorada, ou concordar exclusivamente com este primeiro núcleo aqui, que é masculino singular, e dizer, encontrou o quê? Deitado, só para concordar com esse primeiro núcleo. Vamos ver mais um exemplo? O falecimento da mãe deixou. O que foi que o falecimento deixou? Deixou o dia, objeto direto, e principalmente as noites, objeto direto do rapaz. Presta atenção. Então, o dia, quem é, professor? Tá para cima aqui, ó. O. E as noites, professor? As. O que é que dá o mais as? Prevalência de masculino plural, os. Masculino plural. Vamos lá. Como o adjetivo aqui, ó, que interessante, não apresenta flexão de gênero, somente de número, portanto, ó, eu posso dizer que o falecimento da mãe deixou, concordando com os dois, plural, insuportáveis o dia e principalmente as noites do rapaz, ou concordar exclusivamente com este primeiro núcleo aqui e dizer que o falecimento da mãe deixou insuportável o dia e principalmente as noites do rapaz. E aí? Conteúdo de muitos detalhes, não é verdade? E você precisa ter muito cuidado para não errar. Por isso que eu digo, ó, faz o joguinho, né? Presta atenção, vê a quem se refere para não errar isso, ok? Tenha cuidado, isso é bastante cobrado, tá? Em questões de correção gramatical, muito cuidado, tá? Portanto, se você puder, assista a esta aula mais uma vez para consolidar esse conteúdo e, claro, olha o livro, olha uma gramática, olha minha gramática, pode ser, né? Ou seja, só não baixe a guarda, tá bom assim? Espero que eu tenha ajudado, né? Não fique com medo desse conteúdo, não quero você assustado e assustada, né? Estude, né? Se você estudar, não há razão para você ficar com medo, beleza? Grande beijo no seu coração, até a próxima.